Tá indo. Bom dia. E aí, Bom dia, certo? professora. Bom dia, Juliana. Tudo certo com vocês, com o laboratório? Foi tudo tranquilo? Tudo ok, professor. Graças a Deus. A gente está na reta final, né? Hoje é o último dia de aula mesmo, né? Na próxima quinta-feira a gente faz nossa prova, né? E se Deus quiser, com mais uma semana a gente faz a reposição, né? Só já adiantando alguns avisos, assim, a minha ideia é entregar na própria quinta-feira os resultados, tá, da terceira prova, né, para a gente ficar bem tranquilo para fazer aí a reposição. E lembrando que a reposição vai ser da unidade, né, então se a nota que você está precisando repor é da primeira unidade, então o assunto da sua prova vai ser o da primeira unidade, tá, tudo da primeira unidade. Mesma coisa para a segunda e para a terceira, certo? Aí não, a gente acerta os detalhes aí mais na frente, mas em linhas gerais vai ser isso aí, tá bom? Mesma plataforma, né? No multiprovas também, né? No horário da aula, né? Cada um vai fazer sua prova. Eu vou passar mais algumas instruções, né? Mas aí mais na frente, dependendo do número de pessoas que for precisar fazer e tal, a gente vê. Sim, Ricardo, os labs, eles precisam sair até a quinta também, né? O prazo que eu dei para os monitores foi até a quarta, na verdade, né? Tomara que dê certo. Né? Porque, como tem o feriado, né, próxima semana, aí fica um pouco tumultuado para a gente, né, aquela questão do prazo, né, da entrega das notas, para poder fazer a reposição, mas eu acho que vai dar certo, viu? A próxima terça é feriado, viu, Fábio? Certo? Alguém quer falar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa antes da gente começar no roteiro? Vou projetando aqui, se alguém lembrar de alguma coisa, tá? Pode abrir o microfone para falar. Eu nem terminei a prova ainda, viu, Ricardo? Mas, assim, eu nunca achei ela difícil, não. Eu acho, assim, normalmente eu penso em botar 4 questões, e a lógica que eu tento sempre usar é assim, uma questão bem fácil, uma questão mais difícil e 2 médias, né? Normalmente eu tento colocar essa lógica aí. Adalberto, a questão 4 do roteiro passado, mas foi o quê? Essa questão não deu certo, vocês não conseguiram fazer? Deixa eu projetar aqui ela, então. Foi aquela que a senhora disse que a gente tentasse fazer, que se não conseguisse... Então, eu fiz, e o monitor fez também, a gente fez por métodos diferentes, eu fiz pela relação das impedâncias e ele fez por TVNAM, mas... Deu a mesma resposta, a minha dele, mas está diferente do roteiro. Ah, então provavelmente o gabarito deve estar errado. Se eles fizeram e não bateu, né, provavelmente deve estar errado, certo? Porque até essa questão... Deixa eu ver. Não, se bem que ela está com uns pontos. Aí, pronto, está saindo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar, então, para outra câmera, porque eu já faço aqui na mesa, tá bom? Só um minutinho, que eu vou ficar sem ouvir vocês, um instante, só um minuto. Pronto, vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, obrigada. Bom, essa questão aí é uma questão de autotransformador, né? Aqui lembrando que a gente sempre vai considerar que não vai, apesar do desenho aí da imagem ter o ponto, a gente não vai considerar esse ponto, né? Assim,
porque a gente não estudou isso, a gente vai sempre considerar que elas estão se somando, né? A questão a forma como a polaridade das tensões estão e que as correntes estão, elas vão estar se somando, tá certo? Mas, assim, a rigor a gente teria que fazer uma análise melhor, né? Mas aqui a gente vai considerar dessa forma. Então, deixa eu ver aqui. Aqui tem uma impedância, né? Aqui eu tenho uma bobina. Aqui em cima, aqui eu tenho outra bobina e aqui eu tenho outra carga. Certo? Aqui eu tenho N1 espiras, aqui eu tenho N2 espiras. Aqui eu tenho ZL. E aqui eu vou chamar de Z, que vai ser 75 mais J, 125 ohms. Certo? E aqui vai ser 120, faz 0 graus volts, já RMS. Então, o que é pedido aqui, né? A impedância ZL é ajustada para que se tenha a máxima transferência de potência da fonte, certo? Até a carga, sabendo que N1 é igual a 600 voltas, N2 igual a 200 voltas, né? Tá, voltas aqui. Tá assim para não ficar aparecendo volts. Que a máxima transferência de potência ocorre quando a impedância do primário ela é o conjugado da impedância do secundário, certo? Então, o que é que acontece? Quando eu tenho que essa impedância, né, ela é igual a essa, né? Claro que quando a impedância, a fase, ela é invertida, né? Então, é por isso o conjugado. Então, quando essa impedância, ela for igual a essa, né? Então, a gente tem a máxima transferência de potência. Aqui seria o meu Z1, né? E aqui é a minha impedância de carga. Eu tenho duas formas de fazer. Ou eu tento fazer com ela genérica, passando ela para o primário, igual ao conjugado dessa, ou o contrário, pego essa do primário, levo para o secundário e digo que o conjugado desse resultado é igual a ZL, tá? Eu vou fazer assim, eu vou pegar essa impedância Z1 e transferir para cá, tá? Para o secundário. Então, ó, eu sei que Z2 sobre Z1 é igual à relação de transformação ao quadrado, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou ter de achar quem é a minha relação de transformação. A relação de transformação é o número de espiras. Eu vou até botar assim, N do secundário sobre N do primário, para não confundir com esse N1 e N2 que está aqui, né? Que para o autotransformador tem uma certa diferença. Então, quem vai ser essa relação de transformação para o autotransformador? O número de espiras do secundário é quanto? O secundário, né? Esse autotransformador, ele está na forma elevadora. Então, como é um autotransformador elevador quer dizer que eu estou partindo de uma tensão menor e indo para uma tensão maior. Então, eu tenho mais espiras no secundário, né? Eu tenho uma tensão maior no secundário. Então, no secundário, eu vou ter N1 mais N2, né? Porque esses dois aqui estão formando aqui o secundário. Então, N1 mais N2. Já no primário, eu tenho só N2, né? Se vocês olharem aqui, ó, essas espiras aqui já estão aqui alimentando o primário, tá? Com isso, eu vou ter minha relação de transformação. N1 é 600, N2 é 200 e N2 aqui é 200. Dá quanto, Adalberto, isso? Professora, a relação que tinha para o transformador elevador era que N1 sobre N1 mais N2 no mas olha só, então talvez seja essa a diferença do gabarito de vocês, porque olha só, se você olhar para a imagem, né? Deixa eu ir aqui na imagem. É o outro. Se você olhar na imagem, aqui é só uma questão de nomenclatura, tá? O que importa, por isso que eu até coloquei aqui, ó, a relação de transformação é o número de bobinas do secundário sobre o do primário. Entendeu? Quem é o número de que bobinas estão alimentando o primário aqui na imagem? Percebe que é N2? N2, Tá vendo? Então, na verdade, aqui a relação, quando a gente diz, a relação de transformação é N2 por N1, aqui está se referindo ao secundário e aqui ao primário, não a N1 e N2 de qualquer forma, entendeu? Aqui o mais correto até seria a gente botar do secundário sobre do primário. Então vai ser isso aí. Então vai ser isso aí, professora. Vai ser isso então aí. Então vai bater, né? Vai bater, porque aí fica um número grande, aí dá certo com a relação aqui do que está no... É esse tipo de coisa, assim, que quando eu digo, muita gente só resolve a questão por resolver no automático. Então, isso eu não estou falando só de EA, tá? Isso eu quero que vocês levem para as outras disciplinas também.
a gente tem que ter um mínimo de senso crítico, né? Assim, para que a gente veja se o que a gente... De repente, até achar um erro em alguma resolução, em algum problema, na nossa vida prática. Porque, olha só, se essa configuração, esse desenho do jeito que está aí, né, não tem como ser um autotransformador abaixador, né? Porque está muito claro que as duas bobinas estão alimentando o secundário. E um conjunto de bobinas só está alimentando o primário. Então, esse autotransformador, ele está elevando. Então, se eu estou elevando, porque no secundário, né, eu tenho mais do que no primário. Eu tenho mais tensão, eu tenho mais bobinas do que no primário. Então, se eu calcular essa relação de transformação, ela deu um número pequeno, menor do que 1, eu olhando para essa imagem, eu já tenho de dizer, poxa, não está certo isso, tem alguma coisa errada. Percebe? Então, esse tipo de coisa, assim, que eu queria que vocês fossem fazendo, pensando e analisando. Sempre que você calcular qualquer coisa, você olhe para o que você está fazendo e diga, esse número é coerente com isso? Pode ser, tem sentido se for. Então, ok, né? Já um erro a menos que você pode conseguir achar se você, de repente, observar, né? Nesse caso. Não, ele é um transformador elevador. Então, com certeza, se N tem que dar maior que 1. Aí eu fui, calculei e deu um número pequeno. Assim, já tem alguma coisa que está estranha aqui, né? Aí você vai investigar, vai ver, né? Então, esse tipo de atenção, assim, a gente precisa ter, né? E, de novo, assim, não só em EA, mas em todas as disciplinas. Você está calculando, às vezes, sei lá, você está calculando um volume de alguma coisa e você chega lá num número que não é coerente, assim, Não, né? mas vai Assim, dar maior fica do que um. para tentar para isso. Mas dá maior do que 1. Só não dá o valor que era... Entendi. Ah, tá certo. Ele não vai dar um número menor do que 1, não. Ele dá um número maior do que 1, mas não o valor que é o Que suficiente para fazer. aparece lá, né? E faz a multiplicação aqui pela impedância no final, na Z1, para poder dar o valor. Eu achei que você tinha invertido, mas então melhor ainda, né? Então, pelo menos não chegou a trocar, né? Mas tá bom. Você trocou o que era N1, você chamou de N2 aqui, né? Porque como você vai somar de todo jeito no numerador, ele vai dar um número maior do que 1. Verdade, tem razão. É isso mesmo. Pronto, mas ficou claro, né? Então, o que dessa questão, né? Sim, eu vou refazer aqui, pessoal. Numa prova eu jamais colocaria, eu botaria NX, NY, para não confundir com N1 e N2 da fórmula, tá certo? Pronto, então vou voltar aqui para o outro roteiro, né? Da aula de hoje. Tá indo aqui? Tá. Bom, essa última aula, né, é uma aula de exercícios, já tentei englobar aqui os assuntos que a gente vai ver, né, da terceira unidade. Lembrando que a gente já teve uma aula... não, nessa unidade não. Enfim, esqueci. Na verdade, aqui a gente vai englobar, né, tanto os transformadores, aqui transformador quando eu falo da forma mais geral, né, tanto o transformador ideal, quanto o transformador trifásico, quanto o autotransformador, indutância mútua, né, um pouquinho de máquinas, certo? Então, basicamente, né, e instalações elétricas, né, que é o assunto da terceira unidade, certo? São esses assuntos aí. Aí aqui eu dividi as questões, né? Aqui de indutância mútua, aqui eu já botei aqui a resolução, né? Primeiro, como eu sempre faço nas aulas de exercício, coloquei o passo a passo para vocês, né, se guiarem, quem não soubesse como começar. Aí depois ver o vídeo para ver se o que fez está certo, né? Coloquei esse outro aqui, esse aqui é de transformador monofásico mesmo, né? Não, trifásico, né? Então, essa questão de transformador trifásico, mesma coisa, né? O passo a passo, aqui um vídeo com a resolução, né? Nesses dois exemplos que eu coloquei, né? Tanto esse 1 quanto esse 2, que tem a resolução aqui. Alguém não entendeu alguma passagem, algum conceito, alguma observação que queiram comentar? Nesses resolvidos? Agora que eu vi chat, essa Camila e Adalberto, essas questões são desse roteiro de exercícios ou do roteiro passado que eu fechei? Desse, professor. Ah, tá. Certo, então vamos por partes. Né? Primeiro, esse daqui, desse resolvido, alguém tem alguma dúvida? Nesses vídeos já prontos aí? Não, né? Pelo visto. Então, vamos lá.
Certo, alguém falou aqui da questão 3, né? Acho que foi Camila, não. Camila foi a não, questão 3, sim, é da Alberto. Mas o que deu errado na questão 3, Adalberto? O que é que eu fiz as malhas. Certo. Fiz as malhas, mas eu fiquei na dúvida se o caminho era esse mesmo, porque se eu podia fazer as duas malhas e substituir o valor de I1 na equação de IL para poder achar o IL, entendeu? Isso, é assim mesmo. Porque aqui, olha só, quando eu tenho esse acoplamento, né, eu estou dizendo aqui que eu tenho o IL aqui, ele vai depender, né, da corrente que essa fonte vai gerar de qualquer forma, porque é a única fonte que tem. Mas aqui eu tenho esse acoplamento entre essas duas bobinas, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou distribuir uma corrente aqui, né, que essa corrente é I1. Aqui, ó, se eu olhar, eu não tenho fonte nenhuma, né? Só que o que vai acontecer? Aqui, ó, eu vou ter, de qualquer forma, eu vou ter uma corrente circulando, né? E eu vou ter esse acoplamento mútuo aqui entre elas, né? Porque uma vez que eu tenha corrente circulando aqui, né? Eu vou gerar um fluxo, e esse fluxo pode ser que ele enlace de volta a essa daqui. Então, o ideal é a gente percorrer, botar todas as equações, porque aí a gente vai... o que for zerado, ele vai ser eliminado, né? Então, eu vou considerar, por exemplo, nessa bobina aqui, né? Eu vou ter uma corrente, né, própria, que eu vou, sei lá, chamar de 1, né? Vou chamar de 1. E quando eu for percorrer essa malha, eu vou ficar aqui com VS, né? Aqui, RI, né? 1,5 vezes a corrente 1. Considerando os sinais, né, a polarização, claro. Aí aqui eu vou ter duas parcelas de tensão para essa malha, né? Uma vai ser por causa dessa corrente 1, e se eu chamei aqui de IL ou de I2, né, não sei, eu vou considerar essa indutância mútua por causa dessa corrente, né? Porque uma vez que aí você diz, mas aqui não tem fonte, mas eu tenho essa fonte que ela vai induzir uma tensão aqui. Essa tensão, ela vai... essa corrente vai circular aqui, vai ter um campo magnético que vai enlaçar essas bobinas aqui, né, que estão próximas o suficiente para isso, através desse acoplamento aqui, né, 2 Henry. Aí aqui eu vou ter, vai induzir uma tensão que vai fazer com que circule uma corrente aqui. Esse campo, né, que é gerado por causa dessa corrente que está circulando aqui, ele vai ser mais fraco, claro, mas dependendo da proximidade aqui, eu posso ter o suficiente para enlaçar essa bobina aqui de novo, tá? Enfim, a gente bota nas continhas e se por um acaso ele for muito fraco, ele vai ser irrisório, né? Mas a gente coloca, tá certo? A mútua de um lado como do outro. Então, quando eu for percorrer essa malha aqui, eu vou considerar as duas correntes, né? A própria por causa de IL e a mútua por causa de 1, né? Então, essa malha aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4 parcelas, né? Igual a 0. E essa aqui eu vou ter 1, 2, 3, né? Aqui por causa da própria e aqui por causa da mútua, certo? Era essa a dúvida, Adalberto? Então o caminho que eu montei tá certo, eu vou só continuar, então. Mas não bateu, mas você não chegou ao resultado para ver se bateu o gabarito, não é? Não fui até o final, não, professor. Eu parei. Entendi. Mas vai dar certo, viu? Deixa eu ver aqui o chat. Vinícius, o que eu falei, você acha que já consegue montar essa equação, essa questão? Tá, então eu vou montar essa questão rapidinho. Bom, eu vou chamar aqui de ZL1 e ZL2, né? Aqui é 2 ohms. Aí eu vou dizer que aqui I1, eu vou chamar IL de I2, tá? E aqui é I2. Bom,
Aqui primeiro eu tenho que achar essas impedâncias, né? O ZL1, o ZL1 vai ficar J ômega L, né? Então, J. O ômega, a frequência é 5 sobre π, então 2π vezes 5 sobre π, vezes o L, que é 4 Henry, né? Então, esse ZL1 aí vai ficar J 40, né, ohms. O ZL2 vai ficar J, 2π, o F, né, 5 sobre π, e o ZL2 é 8, né? Então, ele vai ficar J 80 ohms. E a impedância mútua, né, a ZM, vai ficar J, 2π, vezes 5 sobre π, vezes a mútua, que é 2. Então, a mútua vai ficar J, 20 ohms, né? Então, quando eu for percorrer essa primeira malha aqui, aí lembre-se que a gente vai considerar sempre que a mútua está somando a própria. Então, a polaridade que tiver a própria vai ter a mútua. Mas, de novo, isso, na realidade, ela pode ser invertida, né? Mas como a gente não entrou em detalhes na regra do ponto, né? Então, a gente vai considerar que sempre o ponto está numa posição que vai estar somando com a mútua. Então, vou percorrer aqui no sentido horário. Então, eu vou ficar com VS menos 1,5 e 1. Menos 1,5. Aí, menos ZL1 e 1, que é a própria, né? Como aqui é menos, então vai ficar menos a mútua, né? Que eu chamei de ZM, só que depende da outra corrente, e 2, né? Isso igual a 0, né? Aí a segunda malha vai ficar como? Se eu percorrer nesse sentido, né? Vou ficar com... Eu percorro no sentido contrário, fica tudo positivo. Então, vai ficar mais 2 e 2, né? Aí vai ficar mais ZL2 e 2, que é a própria, mais a mútua, que vai ficar ZM vezes a outra corrente, que é I1, igual a 0, certo? E aí, vocês montaram assim? Vinícius, você montou assim, não deu certo? Pode ser alguma coisinha de matemática, né? Posso até ver depois, assim, se tem alguma coisa diferente, tá certo? Eu vou rever, aí se eu ver alguma coisa errada, eu faço a correção lá no cigarro, tá bom? Ó, o Ricardo já disse que deu certo. Pode ser que seja alguma coisa de matemática que tu tenha errado, Vinícius. Tá vendo? Ali, Ricardo bateu. Tu montou assim também, Ricardo? Foi, eu fiquei até em dúvida no começo porque a fase dava diferente, mas depois eu me liguei naquele negócio do tangente. Ah, entendi. Aí bateu. Bateu. Eu fiz no Wolfram também. Pronto. Tá certo. Depois você vê direitinho com mais calma, viu, Vinícius? Vou apagar aqui, tá? Bom, é a próxima que tinha um pedido aí, deixa eu olhar. Camila falou da questão 9. Vou ver aqui na ordem, tá? A questão 9. Mas o que é que não deu certo essa questão 9, Camila? Me diz aí. 9, aliás, né? Aqui. O que é que você tem dúvida em relação a 9? Camila? Acho que foi ela que pôs a 9 aqui, não foi? Foi. Acho que ela deu uma saída. Camila, quando tu voltar, tu me explica o que é que você tem dúvida daqui, desses itens, tá certo? Vou pular aqui, então. Adalberto. Adalberto botou aqui, como é a letra C da 7.
As outras, você fez, Adalberto? Deu certo? Fiz. Eu não entendi o enunciado, professor. Eu não entendi o enunciado. Da letra C? É. As Olha, outras eu fiz. As outras eu fiz. então, não, então é bem simples, olha só. Essa questão uma vez caiu até numa prova. Eu tenho um sistema de distribuição, tá, eu tenho um transformador, né? O transformador tá a configuração Y delta, certo? Né? Assim. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto, tem o Y e tem o delta. Aí na letra, aí sim, deixa eu ver o que eu dou aqui. Sistema de distribuição de energia elétrica, tensão de linha. O sistema, então, é a tensão de linha do primário, né? É V de linha, né? Igual a 13,8 kV. Um transformador trifásico, converte a tensão de tal forma que a tensão de linha tá aqui, V de linha do secundário é 120 volts. Aí eu pergunto, né? Qual a relação de transformação? Tá, tranquilo, você vai ter só que transformar. Aqui a tensão de linha já é a tensão de fase, mas aqui a de linha tem que transformar para fase para poder usar a relação de transformação. Quanto de corrente, um conjunto de 3 lâmpadas, tá? Então aqui a gente já vai considerar, ó, eu tenho essa tensão de linha aqui de 120 volts. Ai, chega. V de linha igual a 120 volts. Aí aqui, ó, né, é o que acontece no nosso sistema de distribuição. Eu tenho a saída COSER, né, chega num poste aqui, por exemplo, aí tem a transformação, né, só que no nosso caso é 220, né, e aqui é Y, né, porque a nossa tensão é fase neutro. Fase neutro vai dar 220, mas nesse exemplo aqui, né, é um delta, e eu tenho a tensão de linha 120 volts. Aí eu estou dizendo, ó, que eu vou conectar aqui, cadê? Determine, tá, eu vou pendurar aqui uma carga, tá? Eu não vou representar assim, porque não está dizendo se é delta ou se é Y, né? Aqui não vai importar. 100 watts, né? 3 lâmpadas, então vai ser 300 watts a carga trifásica, porque é 100 cada, né? Aí eu pergunto, quando eu coloco aqui, né? Qual é a corrente de linha que vai circular aqui para eu conseguir alimentar essa carga? Eu tenho uma carga, eu sei que qual é a corrente que eu vou puxar aqui, a corrente de linha. Sabendo essa corrente de linha, eu vou fazendo aqui as relações até chegar na corrente de linha lá do primário, né? A letra B. Aí, na letra C, o que é que eu pergunto? Do jeito que você calculou a letra B, Adalberto, o que é que acontece? Eu estou considerando que não tem perda no transformador, né? Que a potência do primário é igual à potência do secundário. Por isso que eu posso dizer que a tensão, tensão V vezes I aqui de fase é igual a V vezes I de fase, certo? Só que, o que é que eu estou querendo, o que é que eu digo na letra C? Se esse transformador, ele não tem um rendimento 100%, né? Porque a gente está considerando na letra B que ele não tem perda. Mas aí na letra C eu digo, e se ele tiver uma perda de 15%, ou seja, se o rendimento dele for 85%, né? Se o rendimento for 85%, o que é que vai acontecer? Aí eu vou ter de calcular, né? Eu vou ter de calcular a potência desse transformador, que como aqui eu não estou considerando perda nenhuma, a potência do secundário vai ser a potência da carga, né? Aí o que é que eu vou fazer? Quando eu digo que uso a relação de transformação para dizer que V2 sobre V1 é igual a N, né? A relação de transformação, que é a mesma coisa de 1 sobre 2, eu estou considerando que V1 e 1, se vocês voltarem lá na aula de transformadores, vocês vão ver que para fazer essa justificativa, né, essa dedução, eu considero que V1 e 1 é igual a V2 e 2, tá? A potência no primário é igual à potência no secundário. Só que quando eu considero que o transformador, ele tem um rendimento só de 85%, o que vai acontecer? Aqui, ó, eu já sei quem é o V2 e 2, ou seja, a potência no secundário, né, porque eu tenho a potência já aqui, na verdade, né, eu só vou ver... aqui o fator de potência vai ser 1 porque é lâmpada, né? Então, não tem parte reativa, tá? Então, esses 300 volts vai ser 300 volts em ampere, tá? Mas, enfim, esses 300 volts é a tensão aqui do secundário, ou seja, isso aqui vai dar 300, né, volts em ampere, o V2 e 2. Só que quanto é que vai dar o V1 e 1? Na letra B dá 300 também, por isso que eu uso a relação de transformação. Só que na letra C, eu vou ter de considerar, né, que eu tinha X aqui, de potência, perdi 15% e o resultado deu 300. Percebeu a diferença, Adalberto? Percebi. Entendeu? A diferença só é que eu vou considerar essa perda aqui no transformador, né? Que 15% vai ser perdido aí. Eu gero X de potência. Na letra B, que eu não tenho perda, esse X de potência vai todo para o secundário. Agora não, na letra C eu tenho X, eu perco 15%, né? Ou seja, só 85% do X é que vai para o secundário. Então, eu tenho de calcular aqui já qual tem de ser a potência, para que quando eu perca esses 15%, me dê 300.
né? Que é o que eu preciso lá na carga, tá? Certo? Tranquilo essa? Ou alguma dúvida ainda nessa questão? Então, eu faço essa relação para poder achar a corrente, né? Então, Isso, a corrente é que vai mudar, porque a tensão a gente vai considerar que ela, ela permanece, né? A tensão, ela é fixa, né? O controle, a nossa alimentação é por tensão. Então, o que vai flutuar para compensar essa potência vai ser a corrente. tá. Tá certo, Bruna. Vamos ver se ela volta, então. Aí depois a gente discute o que ela perguntou, tá? Sim, a outra que você tinha perguntado era a oitava, a letra A da oitava. Bom, essa oitava, pode falar. O que eu fiz, só que minha fase, que ele diz que o arranjo é positivo, né? Aí o arranjo é positivo e ele quer VB. Então, VB, ele é VA menos 120. Só que no meu deu. Aí você fica, como a fase de VA é 20, ele fica. No meu ficou menos 100. Só que no roteiro ele fica menos 70. Aí eu não entendi. Certo, vamos ver aqui. Os módulos bateram todos. Foi só a relação de fase. Tá, vamos ver aqui. Considera uma fonte trifásica equilibrada, sequência positiva, ligada em Y, certo? Eu tenho aqui minha fonte ligada em Y, né? Alimentando uma carga também equilibrada e ligada em Y, certo? A minha carga também é Y. Só que as tensões não são compatíveis, né? Então, tem que botar um transformador aqui no meio. Cadê carga? Fazer ligação, além do desacoplamento elétrico. O primário do transformador ideal é ligado em delta, certo? Então, eu tenho aqui, vou desenhar assim. O primário aqui está ligado em delta, né? Vou desenhar por aqui. Cadê? E o secundário em Y. Basicamente isso. Eu tenho o gerador, aí ele está conectado num transformador que está ligado primário em delta, secundário em Y. E a carga está em Y. Então, notem que aqui são coisas totalmente independentes, né? Só fazendo uma observação. O gerador pode ter qualquer configuração, a carga pode ter qualquer configuração, o primário do transformador pode ter qualquer configuração e o secundário também, né? Desde que, claro, que as tensões sejam compatíveis com o formato que foi escolhido, né? Mas, às vezes a pessoa pensa que porque que está Y, aqui tem que ser Y. Não, se o gerador está em Y, aqui eu posso ter Y ou delta também, tá? Mesma coisa aqui para qualquer relação, né? Tá tudo, nada é amarrado, né? O que é amarrado é o nível de tensão, a tensão de linha, aqui, que é a tensão de fase do primário, tem que ser compatível com essa tensão de linha, que quando eu transformar, né, aqui nessa tensão de fase, seja coerente, né? Vamos lá. Considera a tensão VA do gerador sem fase... Vou botar aqui, VA é 100 modo... a fase 120 graus, volts, né, já é RMS. A relação de transformação, N igual a 10. Então, N igual a 10... e que a carga consome 600 watts, tá? Então, aqui eu vou botar, vai consumir 600 watts, já a carga trifásica, né? Porque ele fala carga e a carga é trifásica. E o fator de potência é igual a 0,9 atrasado, né? Atrasado quer dizer, eu vou botar aqui, indutivo. Encontro que se perde, né? O desenho chama completo, é basicamente isso que eu coloquei aqui, né? A tensão VB na carga, certo? Então, aqui, ó, o que é que vai acontecer? Eu vou dizer o passo e você me diz se você fez assim, tá, Adalberto? Eu tenho aqui VA, aí eu vou ter de transformar aqui para a tensão de linha, certo? A minha tensão de linha aqui, do primário, eu vou chamar de VLP, a minha tensão de linha do primário, aliás, eu vou ter de botar até... Deixa eu ver... eu vou botar, vou considerar as fases. Aqui, acho que eu nem precisaria, mas... não, porque eu quero o VB, né? Então, eu quero a fase, tá certo. Então, aqui eu vou ficar com... se eu tenho VA, né, eu preciso achar aqui, quando eu fizer a relação de linha, eu vou achar o VAB, né? Então, V de linha é igual V de fase, botar o raiz
Vou botar aqui raiz de 3. Raiz de 3 e a defasagem de 30 graus. O meu V de linha vai ser o VAB. O meu V de fase é o VA, raiz de 3, fase 30 graus. O VAB vai ficar, VA que é 100, fase 120, vezes raiz de 3, fase 30 graus. Então, meu VAB vai ficar, vou deixar assim, tá? 100 raiz de 3, e a fase aqui vai ficar 150 graus volts, certo? Né? 130, tá. Então, eu sei que o VAB, que é a tensão de linha do primário, é a minha tensão de fase VAB aqui. Professora, tá? é 20 graus, viu, professora? 100, 20 graus, faz 20 graus. Ah, tá. Desculpa, eu que vi aqui 120. Então, vai ficar só 50 aqui, tá? Então, fase 50, né? O VAB. Aí, esse VAB é a minha tensão de fase do primário. Então, quando eu aplicar a relação de transformação, né, eu sei que a tensão de fase do secundário, a minha tensão de fase do secundário, vocês estão vendo aqui, sobre a minha tensão de fase do primário, vai ser igual à relação de transformação, que é 10. Né? Eu conheço a tensão de fase do primário. Né? E como aqui eu estou considerando, a minha tensão de fase do primário é VAB, a minha tensão de fase do secundário vai ser VA. Tá? Então, eu já vou botar aqui, ó, minha tensão de fase do secundário, que vai ser VA do secundário, VA no secundário, sobre a tensão de fase do primário, que é o VAB do primário, vai ser igual a 10. Então, eu conheço essa tensão aqui, né? Então, eu vou achar minha VA do secundário, vai ficar isso aqui vezes 10. Então, vai ficar 1000 raiz de 3, fase 50 graus volts, certo? A minha tensão de fase do secundário, VA, né? Se eu transformar para ali e voltar para a fase, eu vou chegar nessa mesma expressão aqui. Então, o VA da carga vai ser 1000 raiz de 3, fase 50. Certo? Só que eu não quero VA, eu quero VB, né? Deixa eu nem espaço aqui. Deixa eu tentar fazer aqui no cantinho. Então, como a relação é positiva, aqui é A, aqui é B, né? E aqui é C. Como eu conheço A, para eu achar o B, o que é que vai acontecer? O meu VB vai ser VA, só que eu vou andar, eu tenho VA, né? Aqui é o sentido positivo, eu tenho VA e eu vou andar no sentido negativo 120 graus para obter o VB, então menos 120 graus. Então, como eu tenho VA é 1000 raiz de 3, fase 50, então meu VB na carga vai ser 1000 raiz de 3, 50 menos 120, então menos 70 graus volts. O seu deu assim também, Adalberto? Não, eu já vi o que foi que eu errei, professor. Certo. Eu errei na hora de transformar da tensão de linha, da tensão de fase para a tensão de fase do delta aí. Certo. E aí, por isso que ficou aí a fase 50. O meu não ficou a fase 50, entendeu? Ah, entendi. Foi isso que eu errei. O resto, a sequência do botar V, VS e tal, eu fiz tudo assim. Certo. E a primeira transformação do estrela para o delta foi o que eu errei. É por isso que o meu não bateu a fase. Certo. Vou refazer aqui. Obrigado. Tá, joia, nada. Algo mais nessa questão, pessoal? Alguém quer aproveitar para perguntar alguma coisa? Deixa eu ver aqui no chat. O que me atrapalhou também foi a forma de escrever o circuito, que ele pede para escrever o circuito, não escrevi desse jeito que a senhora escreveu aí, o transformador. Não fiz as ligações, eu fiz como tinha no PowerPoint, com aquela simbologia de transformador, aí me atrapalhou para visualizar aqui. Não, mas é porque aqui é o trifásico, né? O trifásico, assim, para a gente enxergar a relação fase Então, é isso. Tem que desenhar o trifásico, senão realmente a pessoa se perde. Eu vou fazer assim, da próxima vez, eu vou ficar fazendo assim. Vinícius, como essa mesma questão 8, Vinícius? O gabarito, o senhor achou o sinal trocado? Deixa eu ver a letra C, o que é que diz. A corrente IB nos terminais do secundário do transformador. Tá, nos terminais do secundário. Nos terminais do secundário quer dizer que é a corrente de fase, né? Só que como é Y, então aqui vai ser corrente de fase, corrente de linha, né? Então eu quero, cadê a corrente IB? Eu tenho a potência, né? Tenho a tensão
para achar a corrente, né? Eu vou só apagar esse lado aqui, só para eu fazer aqui. Né? Eu sei que... deixa eu partir daqui, porque a gente já vê direto. VI, conjugado, certo? Como aqui já é o trifásico. Tá. O trifásico, vou botar trifásico ali. O S trifásico é 3VI de fase, né? Lembrando que é de fase e de fase conjugado. Esse S, como eu tenho o fator de potência, o S deu quanto? Só para botar direto aqui. Você fez assim? Quanto deu o S, para eu não ter que fazer aqui? Dá 666,66. Então, eu vou botar 667. E esse ângulo dá quanto? 25,84. Tá, vou botar 26, só para facilitar aqui, tá? Essa potência já é trifásica, né? E realmente tem sentido, porque o fator de potência é quase 1, né? Tem sentido o S ser quase o mesmo tanto de P, ó, porque tem tem bem pouquinho reativo, né? 0,9, então a altura do triângulo é bem baixinha, então tá coerente esse número, né? 0,9, tá. Aí aqui vai ficar 3. O V de fase, né, é o VB que a gente acabou de achar, né? Então, é 1.000 raiz de 3, fase menos 70. Deixa eu apagar mais aqui. Lembrem que o delta, o secundário do transformador é Y e a carga está em Y, tá? Vou apagar aqui, mas... 1.000 raiz de 3, fases... Não, VB é fase menos 70. E o I de fase é o que eu quero achar, né? Conjugado. Então, meu I de fase conjugado... Aí deu assim, não bateu? Foi, Vinícius? Eu esqueci de considerar o conjugado, professora, foi isso? Ai, ai, ai. Sei não. Que bom, então. Que era só isso, né? Certo? Mas alguém tem alguma dúvida nisso ou era só Vinícius? Deixa eu ver aqui na ordem. Aqui. 7, letrada 8. Ricardo. Ricardo, qual a sua dúvida nessa questão 5? É porque eu não entendi muito bem essa letra de tipo tensão. Porque para mim a tensão na bobina tem que ser aquela, não? Deixa eu ver. Um transformador monofásico de 2 enrolamentos possui as seguintes características. Não, olha isso caiu na prova e também muita gente errou isso. Aqui eu estou dizendo que o transformador... Pronto, eu vou dar um outro exemplo para a gente entrar aqui. Eu pego um transformador. O transformador é 110/220, certo? Ou seja, no primário, se eu ligar 110, no secundário, eu vou ter 220. Esse transformador, se eu quiser, eu posso ligar ele com outras tensões, né? É claro que por causa da capacidade dele, eu não vou botar uma tensão muito maior, porque o enrolamento dele do primário foi projetado para suportar 110. Mas se nesse transformador, se ao invés de botar 110, eu botar 80 no primário, quanto que eu vou ter de tensão no secundário? É isso que eu estou perguntando aí, entendeu? Você vai pegar aqui a relação de tensão do transformador, ou seja, a capacidade da relação de tensão dele, e vai achar a relação de transformação. Nesse caso aqui seria 2, tá? Se eu peguei esse transformador que duplica a tensão, e em vez de colocar 110, eu vou botar 80, então no secundário dele eu vou ter 160. Percebe? Não quer dizer que a tensão que eu estou alimentando seja 480 aí nesse transformador, tá? Quer dizer que se eu alimentar 480, no secundário eu tenho 120. É tanto que eu digo mais na frente. Entendeu? É tanto que eu digo mais na frente. Uma fonte de alimentação é conectada do lado de alta. O lado de alta é o lado que tem a maior tensão. No caso, é o primário, né? Enquanto uma impedância de carga é ligada do lado de baixo. Sabe-se que a carga absorve tal potência, né? Tal característica. E que a tensão na carga é 118. Então, para chegar a 118 na carga, quanto é que tem que ter lá no primário, considerando aquela relação de transformação, tá bom? Certo? Ficou claro para todo mundo?
Deixa eu ver, Vinícius está perguntando aqui da 10. Deixa eu ver qual é a 10. Eu preciso saber qual é a dúvida, porque, assim, se eu for fazer todas as questões, né, assim, fica um pouco complicado, eu não tiro as dúvidas, né? Essa questão aqui também já caiu numa prova uma vez. Sabendo que uma determinada instalação, uma tomada baixa está no circuito 5, né? Cadê? Só tem um ponto de tomada e esse ponto de luz, tá? Só que esse ponto de luz é acionado por 2 interruptores. Né? Então, eu digo que a tomada está no circuito 5 e que o ponto de luz está no circuito 3, tá? Então, isso aqui é um three-way, né? Interruptor paralelo é um three-way. Então, você tem que fazer a ligação, né? Saindo aqui do quadro de distribuição, né? Eu coloco aqui uma observação, né? A partir do quadro de distribuição, até os pontos, né? Então, você vai sair daqui, por exemplo, pensando na tomada, né? Eu vou sair daqui para alimentar a tomada com a fase e o neutro e o condutor de proteção. Aí eu tenho que botar aqui nesse trecho e nesse trecho, a fase e o neutro e o condutor de proteção, né? A fase e o neutro do circuito 5, porque essa tomada está no circuito 5. Já o ponto de luz está no circuito 3, e eu tenho aqui um interruptor paralelo. Então, eu tenho que sair daqui, fase neutro do circuito 3, a proteção já estava aqui, né? Fase neutro do circuito 3, né? Para chegar na lâmpada, e a proteção também já estava, porque eu já tinha levado para o circuito 5. Aí, eu vou deixar o neutro aqui na lâmpada, e a fase eu vou levar ou para esse interruptor ou para esse, né? Vamos supor que eu levo para esse daqui. Aí, deixo o neutro aqui e levo a fase para cá. Aí eu tenho que trazer 2 retornos desse interruptor até o outro interruptor. Então, eu tenho que passar por esse condutor aqui mais 2 retornos e para cá mais 2 retornos. E para fechar, eu tenho que trazer um retorno desse interruptor até a lâmpada, né? Então, nesse trecho aqui, eu vou ficar com 3 retornos no fio. Nesse daqui, eu vou ficar com a fase mais 2 retornos, né? E aqui eu estou chegando com a fase e o neutro do circuito 5, do circuito 3 e a proteção, né? Mais ou menos assim. Certo, Vinícius? Entre os 2 interruptores não tem nenhum retorno? Tem, não acabei de falar, ó. Interruptores não, entre os dois pontos de luz. Tem nenhum retorno vindo do Não, porque o branco para o vermelho? retorno... Não, daqui para cá não, porque qual é a ligação? Como é que eu faço? Eu não tenho que chegar com o neutro na lâmpada, então pronto, daqui só preciso vir com o neutro para chegar na lâmpada. E eu preciso trazer uma fase para um dos interruptores, então tem que passar a fase para chegar aqui dos interruptores. Né? Vamos supor que eu escolhi esse, a fase veio para cá. Aí eu preciso de retorno da onde? Para ligar 2 retornos para ligar os 2 interruptores, então vai passar daqui para cá, eu não preciso trazer para cá, né? E um retorno do segundo interruptor até a lâmpada. Então, nesse trecho aqui, ó, para cá eu não preciso de retorno nenhum, não para essa lâmpada, entendeu? Então, professora, no caso aí eu poderia fazer inverso também, né? Passar 2 retornos para a esquerda. Podia. E só um Exatamente. para a direita. Isso, podia também. Então, faz aqui. Porque eu fiquei imaginando que ligaria as duas lâmpadas, não sei por quê. Mas aqui eu estou dizendo que é só essa daqui, ó, né? Ó. Eu até destaquei aqui, ponto de luz, é esse vermelho, e a tomada que está em vermelho. Tá? Esse aqui a gente não era para fazer a ligação desse, né? Entendi. Tem que preencher esse espaço vazio das lâmpadas aí ou não? Nesse caso aqui, assim como eu já dizia qual era o circuito, nessa prova eu não tirei ponto quem não botou. E, tipo, se tivesse na prova, por exemplo, a gente ia ter que colocar a legenda dos condutores também? Isso, Certo. Professora, se tem uma dessa na prova, pode fazer no Paint? Para não perder muito tempo? Pode. Não tem problema, não. Deixa eu ver o que mais aqui. Professora, só... Diga, pode falar. Não, fala aí, Vinícius, fala aí. Não, eu ia só perguntar que eu cheguei atrasado e estavam falando da entrega da nota do Lab. É essa semana ou a próxima? Eu pretendo entregar tudo na quinta-feira mesmo, não sei a hora, pode ser até meia-noite, mas eu acho que Quinta dessa? No dia da prova. Só fazer pela manhã. Certo. Certo? Acho que as que botaram no chat eu já comentei todas. Alguém tem mais alguma questão, algum comentário?
Só para duas coisas, para fechar o entendimento aqui, professor. O interruptor ele vai ficar com 2 retornos e a fase, e o outro interruptor vai ficar com 1 retorno e uma fase, né? Peraí, vamos de novo. Um interruptor vai ficar com 2 retornos e uma fase. É isso e o aqui? outro interruptor vai ficar com 1 retorno e outra fase. Não, o outro interruptor com 3 retornos. Tá aqui a lâmpada, tá aqui um interruptor, tá aqui o outro interruptor, né? E tá aqui chegando, certo? Ó, ele tá no circuito 3, tem que levar a fase, o neutro e a proteção, certo? Aqui do circuito 3. A fase, eu vou passar para o interruptor, então, tá aqui. A fase, certo? Vem para o interruptor do circuito 3, certo? O neutro vai ficar aqui na lâmpada, né? Então, não precisa mais redesenhar, porque morreu aqui. Desse interruptor para o outro, eu não tenho que ligar 2 retornos? Então, 2 retornos. E para fechar, eu tenho que tirar um retorno daqui para a lâmpada. Então, mais um retorno. Não é assim a ligação do interruptor paralelo, do three-way, né? Tá aqui a lâmpada. Tá aqui o interruptor. Lembra que eu desenhei para vocês? Aqui o interruptor. Aí eu chego aqui com a fase e o neutro, né? A fase vem para um interruptor, o neutro fica na lâmpada, né? Então, ó, até a lâmpada eu só preciso chegar com o neutro, não precisa ter retorno aqui. Aí eu vou dos 2 interruptores, são conectados por 2 retornos, né? Tá aqui um R, e outro retorno para a lâmpada. Né? Aqui, lembra que aqui é a fase, né? Aqui é o neutro. Certo? Para fazer esse desenho, assim, quem não tiver isso já na cabeça, pode desenhar esse, porque fica fácil, ó. A fase vou levar para o interruptor. Você vem e passa direto para o interruptor. O neutro fica na lâmpada. De um interruptor para o outro são 2 retornos. Você vai fazer, né? Isso ajuda você fazer esse desenho da conexão, né? Tá. E no ponto de iluminação, eu colocaria interruptor A/B no ponto dos interruptores que acionam a lâmpada? Não, porque é um interruptor. Os 2, se fosse botar, os 2 são mais. Porque os 2 interruptores acionam a mesma lâmpada. Tá bom, ok. E aí, pessoal, o que mais? Pode fazer essa C da 6? Deixa eu olhar aqui a C da 6. Vamos lá. Um transformador trifásico, certo? Composto por 3 transformadores monofásicos, ligação Y-delta com relação de transformação. Deixa eu desenhar aqui. É Y-delta. Relação de transformação, aqui o N é igual a 10, né? Conecta 3 motores monofásicos em Y a rede elétrica. Então, aqui eu vou ter um transformador. Vou até botar... Vou botar o quadradinho, né? Porque, enfim. Tá ligado em Y, né? Certo? Então, dessa configuração, né? No enunciado só deu a relação de transformação. Conecta 3 motores monofásicos aqui. Então, essas cargas aqui são os motores. Esboce diagrama elétrico das ligações de transformador à rede elétrica e à carga, né? Então, seria basicamente isso aqui. A rede elétrica, né? Eu poderia até representar diferente, né? Se a rede elétrica vai ser aqui, né? As 3 fases. Aí eu tenho aqui o transformador. Vou desenhar aqui embaixo. Vai fazer esse desenho aqui, né? E aqui eu conecto as 3 fases, né? Ficaria mais fiel. Eu tenho a rede elétrica, eu pego um transformador, né? O primário dele está conectado em Y, o secundário em delta, a relação de transformação N igual a 10. Certo? E tem um motor aqui ligado em Y lá, né, no secundário do transformador. Essa é a letra A. Letra B. Se a tensão de linha no secundário é de 220 volts, então se a tensão de linha aqui é 220 volts, qual é o valor da tensão de linha no primário? Né? Então, aqui, ó, a tensão de linha do secundário já é a tensão de fase, aí eu vou achar aqui a tensão
tensão de fase do primário, né? Só com relação de transformação, aí faço a relação V de linha, V de fase, e acho a tensão de linha do primário, né? Que é a da letra B. Aí na letra C, que é o que o Vinícius perguntou, né? Se a corrente na impedância da carga, ou seja, se essa corrente aqui, e de linha, eu vou botar aí de fase, né? Mas é como está em Y, o transformador I de linha vai ser igual ao I de fase. Mas se a corrente na impedância da carga é de 15 amperes, certo? 15 amperes, qual é o valor da corrente de linha do primário? As tensões se mantêm, tá? Então, eu só quero saber, ó, eu tenho a corrente de linha, na verdade, eu tenho a corrente de fase da carga, que é a ligação em Y, que é igual, então, à corrente de linha. Aí, o que eu preciso fazer? Essa corrente de linha, né, eu tenho de achar aqui a corrente de fase no delta. E eu vou usar aquela relação, né? O I de linha igual raiz de 3, I de fase. A fase é menos 30, mas aqui eu estou só considerando os modos. Então, nem entra esse menos 30, só vou considerar isso aqui. Aí, acho a minha corrente de fase no secundário. Aí, uso a relação de transformação e vou achar a corrente de fase no primário. Que a corrente de fase no primário é a própria corrente de linha, seria a resposta da letra C. Ficou claro, Vinícius? Entendi, é porque realmente eu não estava considerando essa ligação em Y da carga. Entendeu? Meio que estava fazendo. Entendi. Quando eu vi em Y, eu imaginei que a carga, por exemplo, estaria no Y do transformador, entendeu? Aqui? Mas isso. À esquerda, só que eu estava representando, como no vídeo, uma caixinha, entendeu? De carga. Entendi. Eu não tinha entendido essa relação. E aí, professor, é só fazer sempre fase com fase, né? Não tem como fazer, por exemplo, linha com linha, não tem como, né? Isso, Porque sempre então. considera os terminais dos Exatamente, para transformadores, usar né? a relação de transformação é fácil com fácil. Agora, assim, Entendi. às vezes, se eu tiver, por exemplo, Y, né, no transformador, ou se eu tiver delta, delta, aí, quando eu aplico as relações, o que vale realmente é fase e fase, mas aí se eu converto aqui para linha, aí dá a mesma relação, né? A tensão de linha, a tensão de linha daqui com a tensão de linha daqui vai obedecer a relação de transformação. Por quê? Quando eu transformar para fase, aí faço a relação. Quando eu destransformo aqui para linha, volto para linha, compensa, entendeu? Mas nesses casos só, quando eu tenho Y, delta, delta, aí eu tenho que as tensões de linha e de fase são relacionadas pela relação de transformação. Mas esses são casos particulares, por isso que eu prefiro ensinar a regra que vale para toda situação, né? Que é sempre usar a relação de transformação com as grandezas de fase, né? Porque aí não tem erro, tá? Algo mais, pessoal? Vou me dizendo aí. Deixa eu ver aqui o chat, se tem alguma coisa. No chat não tem mais nada, ninguém tem mais nenhuma pergunta, nenhuma dúvida. Eu vou colocar aqui a presença hoje vai ser no formulário. Tá aqui como era o exercício, não era um assunto específico, tá? Vou botar aqui no chat a presença, tá? Pro formulário lá da presença. Mas, né, ainda estou à disposição aí. Quem tiver mais alguma pergunta, desse roteiro, de outro roteiro, queira, né, tirar alguma dúvida. E aí, pessoal, mais nada? Eu tenho que fazer as outras questões ainda. Tá certo. Qualquer coisa vocês podem colocar lá no fórum também, né? Que a gente ouve, e na monitoria, que a gente, né, vai ajudando, tá bom? Bom, então, como ninguém tem mais nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, né? Vou encerrando por aqui. Vou parar aqui a gravação.